nem todos os processos de sofrimento do ser humano decorrem de expiação, tá? Existem sofrimentos que decorrem de provas. São situações nas quais os espíritos não possuem débito. Aí você diz, poxa, mas aí é crueldade. O cara não veio para passar por uma situação dessa e é escravizado, explorado. Onde está a justiça? Funciona assim. Pegue o livro Reflexões Espíritas, capítulo 33, que lá está explicado isso que eu vou falar. Você tem aqui um conjunto de pessoas que são esclarecidas. Então, você tem um grupo de espíritos que são já inteligentes, já possuem uma moral mais desenvolvida, são espíritos já mais experimentados. Aí você diz, olha, esse pessoal aqui vai servir para educar, para ensinar um pessoal mais frágil que eu vou colocar. Então, eles juntam nessa sociedade formada de pessoas que seriam mais espíritos mais velhos, eles trazem outras entidades mais frágeis para que elas aprendam com eles e se desenvolvam. Esse é o plano, é o que está escrito nessa mensagem. Mas o que é que os mais inteligentes fazem? Ao invés de construir uma sociedade solidária para integrar essas pessoas e fazer um movimento muito mais interessante do ponto de vista do desenvolvimento de todos, eles criam um modelo perverso de exploração. Aí você tem uma elite que olha os que são mais frágeis e diz, eu vou explorar esse pessoal. Aí ele vai e explora. Esse pessoal não está em expiação, está em prova. E aí essa galera aqui do meio explora os que estão nas pontas, suga as energias deles e promove os cinturões de miséria que existem nos núcleos urbanos. Daí nessa mensagem diz, esse cinturão de miséria que cerca as metrópoles não é da lei de causa e efeito em relação ao passado, é porque esses núcleos urbanos deveriam receber esses trabalhadores para fazer com eles uma sociedade mais harmônica. Mas aí eles exploram. Quando eles exploram, eles geram ódio, geram bolsões de desgraça, de miséria, de fome, que vai gerar desigualdade social e vai gerar conflitos e uma série de coisas que são geradas pela própria construção da sociedade que os homens fazem. E aí, aqueles que teriam vindo para aprender como viver em sociedade e crescerem, acabam se especializando no ódio, no desamor, e aí retornam nessa sociedade de maneira mais cruel, com o coração manchado de raiva, e aí constroem sociedades ainda mais perversas, belicosas, cheias de graves delitos. Por quê? Porque um grupo que deveria inserir os outros não soube fazê-lo. E aí você vai ter, nesses que estão nos bolsões de miséria, esses que estão nessa condição, e os ricos, que em função do não saberem usar as suas condições, podem reencarnar na condição de miserável numa outra existência. Mas nem todo miserável foi rico na outra existência. Não dá. Tem muito mais pobre do que rico no mundo. Então, muitos dos que são pobres são almas exploradas por aqueles que são chamados de ricos e que utilizam da sua inteligência para sacrificá-los, produzindo assim sofrimento para eles mesmos, que também passam a ficar devedores da lei.